Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 FM, destaca o novo RH, pessoas, cultura, liderança. A gente recebe o Ale de Sá, né? Dispensa comentários, a gente sabe que é um trade do meio. O Ale que por muito tempo trabalhou na Kili, tem hoje a Mindsá, enfim, dispensa apresentações. O currículo está aqui para eu ler, né, Ale? Mas eu acho que mais que importante disso é a experiência que o mercado te deu, a vivência que você tem hoje, que você acaba, de certa forma, trazendo aí para quem você atua, com quem você atua. Bem-vindo à Rádio Pomerode 104. Eu que agradeço, Jean, o convite, muito obrigado. Essa área de RH aí já são 28 anos, né? Já passei por várias empresas, os últimos 12 anos e meio foi no Grupo Kili, de 2012 a 24, então a gente tem aí muita figurinha para trocar, né? Com base especialmente nesse novo momento, né, que eu estou de mercado, atuando em diversas empresas aí no Brasil, fora do Brasil, dentro do estado e fora do estado também. Então dá para a gente compartilhar muita coisa legal. E que honra tê-lo com a gente também. Você é membro do Conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado de Santa Catarina. Isso. Que responsa também, né? Da BRH, isso aí. E assim, né, é sempre com aquela tônica, o que vai ser feito no Congresso catarinense de RH, né? O que a gente vai levar, o que a gente vai discutir, o que está acontecendo no mundo e que precisa ser trazido na pauta. Então, a BRH sempre, né, a gente está sempre trazendo muito essas reflexões, fazendo discussões, mas quem toca mesmo o dia a dia são as pessoas, os membros diretos da BRH, né? E, aliás, grandes decisões, saem dali grandes ideias Sim. Também para serem implementadas nas mais diversas empresas também, né? Sim, muitas. Não só a gente olha, né, para essas tendências, mas também acaba tendo muito contato, né, com o mercado, o que está em pauta, o que está sendo olhado e pensado também, olhando para 5 anos, 10 anos à frente, quais são as tendências e o que o RH, o novo gestor do RH, precisa, né, se preocupar para que possa trazer para dentro das empresas também e a gente preparar, né, as pessoas dentro do mercado de trabalho. Agora, tete a tete, olho no olho, a gente vai levar essa conversa. Bora. A gente fala e começa falando de pessoas, cultura, e eu deixei uma pauta preparada de bem-estar. O RH de 20, 30 anos atrás, ou de 10 anos, na velocidade que as coisas mudam hoje, né, Ale? Vocês precisam estar preparados. A nova geração que está aí, a sucessão que acontece, como é que faz essa conexão, hein? Porque não dá para contratar do mesmo jeito que se fazia, não dá para adaptar as mesmas regras do passado, a gente vê novas legislações chegando. Como é que faz essa construção? Porque empreender no Brasil também não... Além de bem-vindo ao mundo dos boletos, mas não é para os fracos, né, Ale? Não, é para poucos. Empreender no Brasil, eu admiro muito os empresários, os empreendedores, né, no Brasil, porque realmente nós temos normas regulamentadoras, nós temos uma legislação trabalhista vigente, né, Ministérios do Trabalho, Ministério Público, e a nova geração, né, que está aí hoje. Nós temos pela primeira vez no mundo 5 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. A geração alfa, ela já está no mercado de trabalho hoje com mais de 15 anos de idade, trabalhando com o baby boomer, aquela pessoa que veio lá com mais de 60, 70 anos de idade, trabalhando junto com uma pessoa com 14, 15 anos, né? Como é que cria essa conexão, hein? Esse é o grande desafio de vocês também, né? Esse é o desafio. Porque muitas vezes, né, a gente até antes de entrar no ar falava sobre a questão do etarismo, né? Questão da idade. Mas a experiência, ela pesa muito no desenvolvimento do trabalho, né? Muito. A juventude vem muitas vezes com a velocidade, com a força, com a vontade, mas espera aí, precisa ter cadência, precisa ter experiência. Como é que faz essa conexão dentro de uma grande empresa, que é um pouco do que você vive diariamente, sim, com a empresa, da sua experiência? Como é que faz essa conexão em fazer com que aquele que está há 10 anos, 15 anos lá dentro respeite o que entrou agora e o que entrou agora saiba que precisa daqueles que está lá dentro, hein? Como é que cria essa conexão, hein, Ale? Assim, esse é o desafio constante, né? Porque, como você traduziu aí o que acontece. A geração nova vem com velocidade, querendo ser ouvida, e a geração mais experiente, respirando, falando, calma, já passei por isso, vamos por esse caminho, fazendo mentorias, trazendo a sua bagagem, a sua experiência, mas em alguns momentos, tanto uma geração como a outra, né, trazem desafios onde, às vezes, uma geração não quer ouvir, quer fazer do seu jeito,
e a outra não dá espaço para essa geração mais nova atuar também. Então, aí que cabe o papel do RH estratégico, é criar mecanismos, encontros, ferramentas, rituais, para que possa dar voz, né? Possa dar não só voz, mas ouvidos também para essas pessoas que estão dentro do negócio. Porque independente, né, você trouxe ali um aspecto ali de bem-estar já, né? Porra, vai pulando, né? É o que a gente vive ali, né? Nós queremos ter vida lá fora. Antigamente, na minha geração, hoje eu estou com 49 anos. Sempre jovem, vamos brincar. Jovem, muito jovem. Quando a gente vai para o mercado e olha a energia que pessoas mais experientes têm, eu estava falando agora, né? A gente conhece aí CEOs, presidentes de empresa, fundadores que estão no negócio com mais de 70, 80 anos e muito bem, obrigado. Mas essas pessoas que não têm essa posição de destaque dentro das empresas, que são CEOs, que estão na parte diretiva delas, mas aquelas que estão no esquema organizacional, elas estão lá no organograma como gestores, como coordenadores. Essas pessoas também, elas conseguem ter um reconhecimento desempenhando a tarefa como deve ser, se atualizando muitas vezes, que a preocupação está muito na atualização muitas vezes, né, Ale? Muito, muito. E assim, né, Jean, você vai ter, nós estamos falando de gente, né? Você vai ter pessoas querendo, independente da idade, se atualizar, estudar, avançar na carreira, pessoas com 50, 60, 30, 40, enfim. E pessoas também com 15, com 18 anos que entraram recentemente e também tem esse espírito. Então vai muito de cada um. E o RH aí sim precisa fazer com que tenha sinergia, para que realmente possa ouvir e atuar com essas pessoas. Então, eu sempre falo, né, a gente não consegue e não deve só atuar com diretores, com gerentes. Nós estamos falando de pessoas na base que iniciaram, estão no nível, às vezes, de auxiliares, assistentes, analistas, auxiliar de produção, operadores. Santa Catarina é um polo industrial muito forte. E a gente tem pessoas em todos os níveis com as fomes psicológicas, né, que eu tinha falado esses tempos, no encontro aí que eu tive. O que seria a fome psicológica? Explicando pra gente. Todo ser humano tem as 3 fomes psicológicas, né? A primeira é estrutura. Essa é aquela que ele não deixou você quase terminar. Para quem não sabe, ele esteve no Summit Blumenau, né? Foi isso, né? Isso. E aí, brincando com o tema, e o Ale trouxe esses 3 pontos importantes, mas eu vou deixar você falar. A primeira é estrutura, ou seja, eu entro dentro de um negócio e eu preciso saber para que eu vim aqui. Qual é o meu papel, o meu objetivo, a minha meta, o meu indicador, onde que eu estou localizado nessa arquitetura, nesse organograma. Estrutura, é igual dentro da família. Qual é o meu papel na família, né? Onde eu estou inserido ou na comunidade. A segunda fome psicológica é o estímulo. Quais são os estímulos que eu tenho para poder fazer aquilo que eu preciso fazer dentro do negócio? Falando agora do mundo somente corporativo. Ou seja, como que eu me estimulo? Quais são os sistemas de premiação, de reconhecimento, de remuneração, pacote de benefícios? E aí, vou deixar isso mais para frente. Qual é o nível da liderança que a gente tem dentro das empresas que me estimula? Ou o contrário, né? E aí a terceira fome psicológica, e de todas essas, se tivesse que escolher uma só, eu ficaria com essa, é o reconhecimento, né? Como eu sou reconhecido dentro desse negócio? Todo mundo quer ser reconhecido, seja dentro da empresa, seja dentro de casa. Essa é uma fome psicológica que nós temos. Ou seja, qual é o sistema que eu tenho, e não necessariamente financeiro, que eu garanta, enquanto profissional de RH, mecanismos que vai garantir com que as pessoas sejam reconhecidas. Muitas vezes, aproveitando esse gancho, então, se me permite, a gente está falando em reconhecimento. Mas como quebrar esse conceito na cabeça do dono? Porque muitas das indústrias grandes, sucessão, a gente tem um pouco daquilo que começou pequeno com ele lá, lembra? Total. Né? Começou com 20 funcionários, um galpão pequeno eram ele, a esposa e mais a família. Como é que quebra esse ciclo e mostra para ele o mercado? Olha, a gente precisa reter talento. É a segunda pauta, né, nossa aqui. Sim. Né? É que uma vai puxando a outra. Como é que faz? Como é que cria essa cultura? Porque
muitas vezes precisa vir de cima para baixo, né? Essa abertura de mente. Como é que consegue construir isso, hein, Ale? Legal, Jean. Assim, nós precisamos, né, ocupar um espaço dentro desse board, ao lado e junto, próximo de diretores, de fundadores, de CEOs, de presidentes de empresas, enquanto RH. Eu vou abrir um parênteses aqui, Jean, que às vezes eu ouço, né, a gente está constantemente falando com esse público meu, onde eu estou inserido, que é RH. Eu sou um profissional de RH, né? E de um lado o RH reclama que não é chamado, que não participa, né, das conversas estratégicas e que está ali como um departamento pessoal, recebe meio que top-down a informação e vamos lá. Ó, já contratei uma pessoa, só vai lá, pede os documentos e coloca na folha, mais ou menos isso. Entendi. É o tão conhecido departamento pessoal, que é extremamente necessário e, se bem utilizado, muito estratégico também. E do outro lado, eu tenho contato com muitos CEOs, a gente está conversando com conselhos, fazendo mentorias, enfim, né? E o CEO também reclama, fala assim, pô, o meu RH não é estratégico, o meu RH não faz aquilo que precisa ser feito, não agrega, porque para mim uma visão boa de RH é quando ele ocupa esse lugar estratégico e está preocupado junto com o dono sobre o resultado operacional líquido do negócio, com a última linha, quanto estamos faturando, quanto estamos gastando, e eu como RH, como é que eu faço para poder trazer mais produtividade aqui para o negócio? Então essa deveria ser uma das grandes preocupações, né? Mas produtividade com bem-estar, pegando aquele gancho, né? Porque hoje em muitos lugares não existe a famosa segurança psicológica para que as pessoas atuem. Eu não estou generalizando, né? Mas existem ambientes que não são fáceis de fazer com que as pessoas tenham essa fluidez e entreguem tudo aquilo que elas podem, porque não sentem seguras psicologicamente. Mas para fechar o que você trouxe, né? Como é que faz de cima para baixo? Eu sempre falo, né? A escada a gente lava de cima para baixo. Então, eu vejo muitas vezes, eu sou chamado com a nossa academia de liderança dentro das indústrias e empresas em geral, e sempre eu estou ali treinando líderes e coordenadores e, com sorte, gerentes. Né? Com sorte, por quê, Ale? Porque às vezes é a turma que não tem tempo, que não dá para sair, porque já estudou bastante, já sabe, é chover no molhado. Imagina um nível de diretoria. É um pouco daquilo que a gente falou, a questão do interesse muitas vezes, né? Também. Participar do processo, né? E aí o líder, Jean, vai chegar para mim e vai falar assim, pô, o que adianta? Você está falando que a gente deve agir dessa forma, inteligência emocional, gestão do tempo, entender os perfis, né, das pessoas para a gente poder se relacionar e se comunicar melhor, mas o meu gerente faz o contrário, o meu diretor está fazendo um movimento totalmente contrário. Fala uma coisa e faz outra, ou na frente do dono, na frente dos demais diretores, é o modelo ideal de gestão, mas na prática não é isso que acontece. Liderança se faz com discurso com prática, né? Muitas vezes, né? Com prática. Se ele está no meio lá da tecelagem, ele tem que pelo menos mostrar que ele sabe o processo, que ele conhece, que ele é identificado com o chão de fábrica muitas vezes. Por isso que as empresas, eu acho que trabalham muito a questão do retenção de talentos e vir crescendo de forma, né, gradual e dando oportunidades, condições de estudo, conhecimentos de processo. Um pouco é isso também, né? É isso, cara. Os grandes profissionais, talvez, de liderança hoje começaram lá de baixo, né? De baixo. Pela sua experiência. Técnico, né? Ele é reconhecido tecnicamente. E aí que tá o pulo do gato, né? Que todo mundo fala, e isso há anos, né? Pô, eu fui lá e promovi um excelente operador, um excelente técnico e perdi um líder, né? E de fato. Por quê? Porque acha que liderança é o conhecimento técnico, mas é o contrário, não é só você ter autoridade e conhecer tecnicamente. Você precisa conhecer de gente, você precisa saber se comunicar, se relacionar, dar o exemplo. Sensibilidade muitas vezes, sensibilidade, né? Pô, e nessa junção... Eu acho que essa ganha um terreno violento, né? Muito, muito. Eu falo a palavra sensibilidade, que eu lembro que você falou, né? Porque muitas vezes o colaborador está vivendo uma situação difícil, a perda de um pai, ou o filho que brigou com ele, alguma situação emocional com a esposa,
E a liderança está ali observando, né? Ele tem que ter um pouco... Não dá para fugir um pouco desse braço amigo. Não. Obviamente que a relação lá fora pode ser de amizade, podem fazer churrasco juntos, mas construir isso também dentro da empresa, eu acho que é importante, a ideia de irmandade, de um objetivo único. Porque você falou, o RH tem uma preocupação muito grande, né? O produto final está lá. Quanto mais vender, mais a gente ganha. Mas vocês estão em 2 etapas antes, eu penso, né? Pessoas, processo. Total. Definir o produto, né? Total. Fechou. Eu acho que é um pouco isso, né? Já. Porque assim, né? Como é que a gente traz esse CEO, esse presidente, esses diretores para o jogo e mostra a importância? A gente precisa falar de números, né? Porque é um ciclo vicioso, né? O RH reclama de um lado, às vezes o CEO reclama, mas não dá o espaço para o RH se provar. O RH às vezes não busca o espaço porque acha que não tem, mas também não se arrisca às vezes, ou quando se arrisca não tem segurança psicológica para fazer isso, né? Porque é pessoas comunicando para pessoas, né? Pessoas com pessoas, e aí a gente precisa levar de números. Olha quanto que nós estamos perdendo de turnover, de rotatividade de pessoas. Um dos bons indicadores que eu entendo de engajamento, e estou até substituindo a palavra retenção já por engajamento mesmo, certo. porque é um estudo pela Gallup, né, uma consultoria mundial, né, que ela é famosa por esses estudos e aprofundamento e engajamento. Como que a gente faz para engajar as pessoas, para que elas tenham brilho nos olhos e queiram estar trabalhando, e entendam que esse negócio é um negócio nosso? Aí eu sempre trago uma provocação. O que é engajamento para você? Tá? Cada um vai ter uma forma. Se eu perguntar para os 3, 4 diretores dentro de uma empresa, pode ser que cada um traga um conceito. Começa por aí, né? Começa por a gente fazer bons alinhamentos. E eu acho que é estimulando muitas vezes o diretor sair um pouco da sala, caminhar no chão de fábrica. E no Gemba. Então, você deve provocar isso. Vai lá, eles gostam de te ver ali dentro. Bata a mão, parabéns, obrigado. Eu acho que a gente fala da compensação financeira, eu acho que dentro desse escopo todo, desse espectro, né, de crescimento, se você botar na ponta, o dinheiro deve vencer, né? Com certeza. Acredito que sim, a remuneração, né, o reconhecimento financeiro, ele deve estar no trend topic, mas tem pessoas que gostam tanto e são apaixonadas pelo que fazem, que têm o reconhecimento financeiro, mas às vezes o lado emocional bem trabalhado, ele vai produzir 2 vezes mais, né? Me lembrou uma fala anos atrás. Pela sua experiência, eu estou apenas provocando, né? Perfeito, o dinheiro ele vai, né? O resultado do negócio vai ser mais próspero, vai crescer, porque o produto é feito por pessoas, ponto, né? Então, qual é o nível de engajamento que o pessoal tem com o teu negócio? E aí, de novo, para fechar, qual é o conceito de engajamento? Para mim, é a conexão emocional das pessoas com o negócio. E não é pagando acima da média, se a liderança está gritando, se na segunda-feira você faz um evento maravilhoso na sexta, na segunda-feira a liderança não dá nem bom dia, não tem espaço para falar, quando fala é grosseira, né? Então não adianta gastar dinheiro à toa. E eu vejo em alguns lugares, né, isso acontecendo. Então a gente precisa cortar o mato alto. Legal, e eu acho que você tocou num ponto importante, nos momentos que eu vi a tua abordagem também, é sobre a questão da ouvidoria das empresas, que fala sobre isso também, né? Sim. Dos diretores, dos gerentes. A ouvidoria seria a parte do, como a gente fala, das reclamações, sugestões, gente que coloca como uma parte figurante da empresa, né? Sim. A questão da caixinha, muitos atuam. Como é que é trabalhar essa realidade também? Porque às vezes vem umas facadas no peito, umas pancadas mas talvez ele fique, através disso, mais conhecedor do processo, né? Porque muito das linhas que são atadas lá no meio não tem nem noção, né? E tem pessoas, às vezes, que falam assim, não vamos nem abrir, né, esse espaço, essa ferramenta, medo, né? Porque pode ser uma caixa de Pandora, eu não quero ouvir, né? E eu participei ativamente e com bastante proximidade, né? Essa é uma área que a gente chama de compliance dentro das empresas, né? E o compliance, um dos mecanismos é o código de ética, o código de conduta, o canal de manifestações ou de reclamações. Precisa funcionar, né, Ale? Precisa. E para mim é muito, mas muito estratégico o compliance dentro de uma empresa. Porque
quanta coisa a gente descobre de conduta, de assédio moral, assédio sexual, de fraude, de roubos, né, furtos, né, e quantas coisas acontecem que se não tiver um canal muito bem estruturado, não chega às vezes para você, mas ele só vai funcionar se você implantar, tratar e dar um retorno. E o mais importante, né, a questão em termos a informação fica ali, ela é processada, mas existe a questão confidencial, é extremamente importante. É isso que talvez que dê a segurança ao andamento do processo, muitas vezes para melhorar a condição de trabalho, os assédios que acontecem. Aliás, hoje em dia a gente sabe, com chegada das redes sociais, a convergência das informações muito rápido. A rede social, às vezes, ela é para o bem, mas vira muro de lamentação muitas vezes. O colaborador está ali reclamando da empresa na rede social, mas ele não teve a capacidade de conversar com o coordenador dele, ou vice-versa. É uma sinuca de bico, né? Literalmente, né? Mas é muito importante você garantir o anonimato. Você trabalhar, investigar, dar sequência, tratar a situação e dar um retorno. E falar, olha, isso procede ou não procede, ou procede em partes. E a pessoa saber disso. Quem reclamou. Mas através de um canal anônimo. Legal. E você está quanto tempo na área mesmo? Eu entrei, eu tenho que fazer um cálculo, cara. Veio de Curitiba, né? Só pra gente conhecer um pouquinho. Sou curitibano, terra fria, terra fria. E lá eu atuei em algumas indústrias, algumas empresas metalúrgicas, multinacionais alemãs, empresas de serviços, de telecomunicações, na época chamada Brasil Telecom. Até pouco tempo tinha, né? Call center, onde tinha 4 mil pessoas no prédio, e a gente fazia em torno de 400 a 500 contratações por mês, porque a rotatividade de um call center é gigante. Então eu tinha pessoas, 2, 3 pessoas só para fazer a admissão, que é colocar o cadastro das pessoas, gerar contrato, pegar assinatura, né? Passei pela PepsiCo do Brasil, na Elma Chips, lá em Curitiba, no grupo Positivo, que foi antes de eu vir para cá, né? Com 12 mil pessoas no grupo, e aí eu vim para o Grupo Kili lá em 2012, né? Escrevi um livro em 2018. Isso que eu queria chegar lá. Então a gente já fez alguma coisa. Virei escritor, aliás, palestras. O livro seu fala sobre 100 drops de hiperprodutividade. Corpo, mente, alma, técnicas e finanças. O que você quer dizer com tudo isso, hein? São 100 dicas, 100 tips assim? Ou vem escrito realmente? Podia até ter trazido para a próxima. Verdade, cara, verdade. Os 100 drops eu me inspirei naquela máxima, né, que eu comecei falando aquela hora ali, que antigamente, né, na minha geração especialmente, você era acostumado a deixar os problemas porta para fora, né? E o 100 drops, ele tem a ver com isso, com esse ser integral que nós somos. A gente gasta muito menos energia se nós nos assumirmos, né? Se a gente ser quem a gente é, sem máscaras. Não tem gasto de energia, mas aqui está o Alessandro, que pode ser que tenha uma mãe com um problema, né, um problema de saúde, tenha alguma questão às vezes financeira. Quantos colaboradores está dentro do negócio e que são líderes, que às vezes tem problema financeiro, que tem uma pessoa com câncer na família, que não teve uma noite de sono, que não come direito. E a neurociência, né, e eu estou me aprofundando muito nisso, né, a gente não para de estudar nunca, né, explica que a gente tem que cuidar desse básico, né, tem que cuidar do sono, da alimentação, né, de exercício físico, da movimentação, desse silêncio da mente, né, e às vezes a gente negligencia. Então, 100 drops ali já na época foi assim, eu estava infeliz comigo na época, né? Estava com 15 quilos acima do peso quase, né? E assim, sem energia, com uma série de coisas. E sempre estudando muito. E aí eu me aprofundei, investi muito assim, em diversos treinamentos bem robustos e expressivos financeiramente. E aí eu falei, e eu também quero me aprofundar a entender como que atua, né, essas pessoas que têm 15, 20, 30 negócios e atuam no mesmo tempo e fazem várias coisas, como é que é isso? Mas eu queria que pudesse ser mais produtivo com sanidade mental. Isso há quanto tempo? Em 2018. Então já fazem aí 8 anos.
Né? Mais ou menos naquela faixa dos 40. Na aquela faixa coisa, dos 40. O que eu quero daqui pra frente, o que eu quero ser daqui pra frente. Exatamente, cara. Eu acho que tem a ver fez com isso, isso, né? cara. Você que é do RH, é humanas, né? É humanas. Eu acho que um pouco dessa crise que falam muito dos 40, acho que a crise Acho que tá me muito... pegou, a verdade, Eu cara. acho que acabou internalizando sem você saber, Sem inconscientemente tomou conta. Sem saber. Eu falei, Né? pô, eu preciso mudar, cara. Porque às vezes o excesso de peso, eu vou falar o quê? Eu também tenho minha barriguinha aqui, mas tudo bem, convivo bem. Eis a questão. Mas eu tava sem energia, tinha vários fatores, né? E aí eu fui estudar, compilei tudo isso com mais 30 anos quase de RH e formações e sempre investindo muito em estudo e continuo, né? Não paro nunca de estudar. Aí eu compilei tudo isso em drops, em pílulas, que você não precisa estar preso naquela página. Se eu quiser só ler sobre mente, ou só sobre alma, só sobre quais são as melhores técnicas, porque eu não fiquei preso só numa formação de RH. Eu fui buscar formações em processos, o Lean Six Sigma, me formei Black Belt, que é um nível bem legal assim, para a gente conhecer ferramentas de produtividade, né? E dentro das indústrias que a gente atua muito forte, então eu fui me apossando de vários instrumentos. Né? Até me permite, existe a similaridade no comando de RHs de empresas, mas existe o DNA próprio de cada uma, né? Sim. E isso também interfere muito na gestão corporativa. Muito. Né? Muito, Ale? Por muito. isso, talvez essa capilaridade em termos de estudo, você buscou conhecimento de um lado, estar como gestor daquilo é uma coisa, estar na frente do positivo ou esteve lá, é uma forma de trabalho e condução. Obviamente que a legislação é igual para todos, mas como eu levo essa informação tem tudo a ver com o DNA também, não? Tudo a ver. E aí que tá o pulo do gato, né? O RH se apossar e se aprofundar nas culturas, que é isso que a gente tem feito Imersão muito forte. Pura. Imersão em cultura. Porque o que é cultura? É como as pessoas falam, se comunicam, né? E se relacionam dentro do negócio. Então, como é que essas pessoas falam, se comunicam? Muitas vezes elas repetem a liderança, o exemplo da liderança, que arrasta, né? Então, a gente precisa cada vez mais, enquanto RH, tem gente que fala assim, eu quero mudar a minha cultura. Aí eu pergunto, tá, mas por que mudar? Se é o que te trouxe até aqui hoje. Tem que respeitar esse legado. Quem sabe potencializar essa cultura e mitigar algumas coisas que não fazem bem, né? Mas cuida. Mudar é uma coisa assim muito, quem sabe até arrogante de falar. Mas né? aí tem que estudar mercado, posicionamento, entra todo o processo interno e externo, né? Do que a empresa vive, onde ela quer estar. Isso tudo são condicionantes também, né? Muito. E isso influencia a arquitetura, né? A gente estava numa empresa esses dias que eles falaram, pô, eu faturo X e quero faturar 2X daqui 5 anos, né? Aí a gente pega e fala, tá, mas a tua arquitetura hoje é uma, para esse faturamento aqui que você quer buscar e que já vem acontecendo e é factível, a tua arquitetura vai ser outra, que é a estrutura, o meu papel. Será que eu não preciso olhar para a sucessão, ter uma cadeira de diretor de determinada área aqui, ou uma gerência, uma coordenação? Então a gente começa a olhar de forma estratégica para o negócio. Então isso é a parte organizacional. Então tem a parte emoção, sentimento, história, legado, que é a cultura, os valores, as crenças dessa empresa, e tem a parte estrutural, que às vezes as pessoas não olham. Mas tem um cara ali que está fazendo um papel que eu estou pagando como um gerente, mas está atuando como como um vendedor, é um gerente comercial. Vendedor, um analista, às vezes, né? Não incorporou a função, muitas vezes. E às vezes é porque ele não incorporou, às vezes porque a arquitetura toda está errada, não está correta, precisaria ter uma posição ali e o RH ajudar a olhar para isso. Então a arquitetura também é importante, né? Desenhar muito bem o papel, porque não é incomum já a gente olhar assim para algumas fábricas e eu perceber que tem líderes que são operadores de luxo. Entendi. O cara está com a mão na massa. Porque às vezes o CEO, o presidente, a cultura da empresa acredita que a liderança tem que estar com a mão na massa, e aí sai caro ter um operador com um salário de líder, né? Mais caro ainda sai um líder que não na verdade, que não está atuando com as pessoas, com a sua equipe, que deveria estar ali, né? Buscando a meta, entregando com qualidade, com produtividade, motivando as pessoas, dando feedback, né?
É aí que entra aí a arquitetura. Eu percebo que você fala com mais tranquilidade. Hoje você assessora as empresas, né? Através da Sim, Mindsa. sim. Você sente menos dificuldade assessorando ou quando estava em uma grande empresa? Como é que chega a informação? Eu tenho essa curiosidade, porque às vezes diz que santo de casa não faz milagre. Obviamente que a gente sabe pela experiência, tendo a liberdade de trabalho, muitas vezes é implementado, a gente sabe no fato. Sim. Obviamente tem a questão da sucessão, a quebra dos preconceitos, paradigmas, que a gente falou há pouco. Mas como é que é para você desenvolver antes e hoje? Porque você tem uma visão macro bem maior do que você tinha antigamente. O que é melhor para você? Surfar na onda que você surfava antigamente ou surfar com o Mindsa hoje, hein? Eu te falo assim, né, Pela cara? sua experiência, né? Pela minha experiência hoje é no caminho que eu estou. Já tive convites, né, para estar 100% do tempo, voltar para dentro da indústria ou dentro de qualquer empresa, e não é mais o meu caminho, né? Eu sempre falo sobre o Ikigai, né? O Ikigai é aquilo que você é bom, aquilo que você ama fazer, que o mundo precisa e que você pode ser pago por isso. É a intersecção disso tudo. Então, hoje eu vivo o meu Ikigai, né, cara? Eu, certamente, quando você está dentro de uma empresa, você, não é a palavra correta, se contamina pelo dia a dia, mas você está tão imbuído da operação do dia a dia. Talvez a sua visão de mundo é uma só, né? E a visão, ela está ali, né, limitada naquele universo em que eu estou ali, naquele momento, há 12, 13 anos, e você está, então, vivendo aquilo de forma muito intensa. Porque, se tem um lugar que eu mais fiquei na minha vida profissional, e todo mundo sabe, isso não é segredo, e mais gostei de trabalhar foi naquele. Né? O tempo que eu mais tinha ficado dentro de empresas foi de 4 anos, e naquele eu fiquei mais de quase 13, né? 12 anos aqui, 12 anos e meio, né? Então foi o tempo que eu mais fiquei. E lá sim, a gente conseguiu fazer, criar cultura, né? Veio a história do Que Legal trabalhar aqui, que eu tive a honra de participar, né, dessa história lá dentro, entre tantas outras. Então ali foi a minha escola também. O RH também precisa ter um departamento dele de marketing só para questão criatividade, né? Sim. E inventar coisas, né? Sim. Mas como é que é quebrar? Por exemplo, vamos pegar essa sua experiência pela Killian, né? Eu confesso que eu sou um pouco avesso daquelas coisas de mutirão, todo mundo junto. Levanta a mão, aquela... Normal. Sim. Né? Mas como é que faz trabalhar isso? Precisa ser do marketing também, né? Você contou algumas histórias, você ia lá de festa junina, ia de caipira se precisasse ir, ou fantasia se precisava fazer. É um pouco da gente falou, não, ele só manda a gente fazer, mas ele não faz. Talvez essa identidade do discurso com prática valeu muito para você, muito, né, Ale? Muito. E para quem tivesse a sua volta, né? Cara, e se não tiver um pouquinho de loucura ali no teu DNA, ou tudo, né? de você se arriscar, de você tentar fazer algumas coisas diferentes, seja, como eu falei lá, né, um dia limpando o vidro do prédio, vai lá, coloca uma roupa de tartaruga ninja e interage com o pessoal, porque assim, né, a gente tem que cuidar porque tem uma gestão dopaminérgica sendo vendida de uma forma muito barata, né? Não basta você ir lá, levar uma alegria, um momento rápido, bacana, que vai engajar todo mundo, que todo mundo vai se divertir, mas como eu falei, na segunda-feira a cadeira quebrada, o líder não dá bom dia, as coisas não acontecem, então essas coisas tem que ter, eu falo, né, tem que ter coerência, congruência. Tipo aquela, agora vai, chega na segunda-feira não vai nada, voltou tudo porque normal. Senão você faz um monte de loucuragem, aí ó, mais um aí doido fazendo negócio, mas aqui o que eu preciso, que é o feijão com arroz bem feito, não está sendo feito. Então a gente precisa olhar, né, para o sistema de remuneração, de estrutura, de arquitetura, de desempenho, de gestão, liderança, e fazer as loucuragens aí do dia a dia também, né? Acho que é importante, a criatividade é algo que está presente, né? Cara, muito forte. E eu tinha um pouco desse aspecto aí, né, cara? Um dia lá a gente passou um vídeo legal dos All Blacks, né, cara? Muito legal, assim, que é o time de rugby da Nova Zelândia. Uhum. E no final, vamos agora levantar e aí vamos dar as mãos, mas calma. Cultura, ninguém copia. Produto, serviço, processos podem ser copiados, mas o que a gente tem aqui neste momento é nosso. Isso em qualquer empresa, é nosso. A cultura é nossa, né? As pessoas que estão aqui são únicas, e esse grupo, então, mais ainda. E aí você
traz essa ideia da conexão emocional e faz as pessoas entenderem que está todo mundo no mesmo barco. Não adianta puxar o tapete do setor de lá ou de cá ou falar mal, que não tá. Cara, se der ruim, eu sempre falava, vai dar ruim para todo mundo. Mas se der bom, vai dar bom para todo mundo também. O PPR final do ano, se a gente crescer, cresce todo mundo. Todo mundo. Ó, pera direito a tecelagem aí, porque depois eu vou finalizar e vou embalar certinho, bonitinho. É um pouco disso, né? É isso. E outro ponto importante, né? A gente vai se encaminhando para o final, mas para falar, eu acho que a cultura da empatia também dentro do sistema organizacional, né? Sim. Eu sempre falo, se o mundo tivesse 10% de empatia, a gente seríamos pessoas diferentes, né? É o que você falou. Deixa eu me colocar no lugar do meu colega que opera a tecelagem, no lugar do meu gerente no meu lugar, saber por que ele está me dando essa ordem, saber por que eu tenho que fazer, explicar para o meu colega. Isso tem a ver também, né, Ale? Tem muito a ver, já. Assim, não basta o RH falar com o CEO, com o fundador, com o diretor. A gente, a todo momento, nós trabalhamos para quem faz as coisas. O RH está a serviço do negócio. Então, em algumas empresas, a gente observa que o RH não vai para dentro do Gemba. Gemba é onde as coisas acontecem, né? Não vai conversar com as pessoas. Se pegar um Pareto, né? 20% das pessoas que têm mais influência no negócio, no resultado, é a liderança. Precisamos atuar na liderança. Mas o 80% do negócio é feito pelas pessoas que estão ali no início da carreira, auxiliares, operadores, analistas, assistentes, né? E a gente precisa ouvir essas pessoas e precisa ter uma habilidade de entrar nesses grupos, reunir e falar abertamente sobre as dores que existem naquela cultura, seja sobre, às vezes, uma questão de preconceito que esteja rolando, né? Santa Catarina recebe pessoas do mundo todo, né? Do Brasil todo e de todos os lugares, então a gente precisa falar sobre as coisas reais do dia a dia, falar sobre desligamento, sobre mérito, promoção, contratação, falar com as pessoas sobre cultura. Até você tocou num ponto importante, na questão do clima organizacional, principalmente, Isso. né? A NR1 vem para balizar muita coisa também agora, sendo implementada, né? Para empresas que já estão avançadas, vai ser mais uma legislação para eles, né? Que já tem processos, estruturas organizacionais mais já dentro do escopo, vamos dizer assim, né, Ale? Mas Sim. é um desafio para todos também, né? Para quem trabalha, para quem lidera, para quem é dono do negócio, o CEO. Cara, né? E a NR1, ela veio, assim, é uma legislação, né, uma norma, né, regulamentadora, uma normativa, que ela vem para dizer o seguinte, olha, deixa eu entender se existe alguma questão psicossocial, alguma questão emocional, psicológica, que essa atividade ou aonde você está inserido nessas tarefas que você foi contratado, se ela realmente está gerando bem-estar para você, se você sai daqui com saúde mental ou não, né? E aí entra novamente a importância da gente olhar para esse ambiente de forma muito simples, básica, e olhar principalmente para a qualidade da liderança. Que a liderança que vai tornar esse ambiente pesado ou mais leve. Ou seja, sadio ou ruim, né? Sadio ou ruim. Legal. Ale, a gente ia ter muito mais tempo para falar. Eu acho que falar uma vida a gente já pode deixar marcado para as próximas. Né? Bora, vamos marcar. Trazer a turma da MindStar para a gente conversar mais, falar sobre pessoas, que é o mais importante. Muita gente está muito focado no RH, mas a gente está falando de gente, né? Total. De pessoas, independentemente se a empresa dele é pequena ou é grande. A gente tem como hábito aqui desmembrar a palavra amor. Pô, amor é legal, tá dentro da cultura, né? Precisa ter amor à empresa, Sim. Amor ao que faz, amor à família. Mas a palavra amor começa com que letra, Ale? A. A me lembra atitude. O que vem à sua cabeça a palavra atitude? O que representa? Atitude é você fazer o que você realmente é você fazer o que precisa ser feito, né? É você ouvir o teu chamado, é você servir. Para mim, amor tem a ver com servidão. Segunda letra da palavra? M. Mudança. O que vem à cabeça, hein? Mudança. O que representa essa palavra para você? Constância. A mudança vem do nosso dia a dia e estar aberto, né, para receber, entregar aquilo que você tem, mas receber, esvaziar o teu copo e encher, aprender e desaprender.
depois vem o me lembra oportunidade. O que vem à cabeça de você? Oportunidade é você estar aberto para o mundo, né? Para as oportunidades, para aquilo que o universo te traga. Para isso, a tua cabeça tem que estar aberta às oportunidades. Letra final? R. Responsabilidade. Responsabilidade é saber que o que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui, tem uma responsabilidade. Tudo que a gente faz ou não faz é um ato de responsabilidade e causa impactos. Ale, obrigado. Toca aí. Valeu. Agradeço. Até a próxima. Valeu, Espero que tenha gostado. Obrigado Adorei. pela oportunidade de distribuir um pouquinho do seu conhecimento. De certa forma, a gente espera impactar as pessoas para que, né, realmente possam pegar um pouco disso e colocar em prática. E não é tão difícil, né? Não é. Resumindo, seja um bom pai, no meu caso, no seu, seja um bom funcionário ou um bom gestor. Fale a verdade sempre. Eu acho que o resto ambiente conspira, né? Acontece. Naturalmente. Muito obrigado, Jean. Prazer estar aqui com vocês todos. Valeu, obrigado. Até mais. Por aqui, obrigado ao João Vitor que esteve na técnica com a gente. Ale de Sá, da Mind Sá, a gente pôde contar um pouquinho do histórico dele, falar sobre RH, esse mundo, pessoas, cultura, liderança. A gente convergiu sobre inúmeras pautas no Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104. Até a próxima edição. Até lá.